Olá, olá, eu sou José Medrado, estamos iniciando nosso programa Visão Social. É uma alegria, é um prazer ter a sua participação. Muitíssimo obrigado. E você sabe, né, que com o apoio dos sócios, o Clube e a Rádio Boa Nova, poxa, olha, tem ajudado inúmeras pessoas a mudarem de vida, a reverem posicionamentos. Então continue nos ajudando. Ajuda a Fundação Espírita André Luiz. Você sabe, não sabe? Eu vou dizer a você como você vai olhar isso. O www.feal.colabore.org ou então pelo nosso Pix 11 97 261 0272. 11 97 261 0272. Ok? Muitíssimo bem, porque você pode, qualquer valor, você está sentado aí e você faz. Poxa. Meus amigos, e para fazer perguntas aqui para nós temos um WhatsApp também, é o 71, é o 99915167. 7199915167. Olha, tá todo mundo falando do acidente, né, trágico. 62 pessoas morreram, 2 crianças inclusive, não é? Esse acidente em São Paulo. Que dor, que desespero. E para fazer o editorial, eu peguei uma pergunta que me foi mandada por Cristina Passos. Cristina Passos é de São Bernardo, São Paulo. Ela fez um arrazoado, eu vou pedir a permissão a vocês para poder ler. Olha o que ela diz. Assisti a um vídeo de uma senhora espírita contando que na década de 60 o maior médium do mundo, Chico Xavier, sonhou com um trem. E alguém com uma longa lista de nomes ia fazendo a chamada. Poucos dias depois, aconteceu grave acidente em Minas Gerais com 2 trens e morreram 80 jovens. Algumas mães foram encontrar com Chico e ela espiou, foi advertido por Emmanuel que, embora inesperadamente para elas, a lista dos nomes já estava determinada. O acidente estava programado. Fecha aspas. Fala também que nas estradas existem equipes com a relação de acidentes que vão acontecer e que equipes do plano espiritual se preparam para o resgate dos desencarnados. Fala que os espíritos são impedidos de olhar para trás para não ficarem com a imagem de corpos destroçados e nem se ligarem às notícias. Então, se o acidente já estava programado, não há nada a fazer para evitar tragédias. As hashtags ela botou, né? Hashtag São Espírita, hashtag Deus, hashtag Jesus, hashtag Espiritismo, hashtag Allan Kardec, hashtag Chico Xavier, hashtag Mediunidade, hashtag Reencarnação, hashtag o que é Espiritismo. Coincidente aconteceu o acidente aéreo em Cascavel. Não foi em Cascavel, né? Saiu de lá de Cascavel. Outra voz, não aparece quem fala, diz que a Terra está em processo de transição, buscando elevação e que esse momento cósmico é o convite de despertar para a verdade. Informa que 200.000 almas iluminadas foram designadas para reencarnarem na Terra. Informa que o Brasil testemunhará momentos de paz e transformação impulsionado pela frequência do amor incondicional e da espiritualidade. Devemos entender isso como uma mensagem de esperança. Cristina, olhe, eu vou discordar desse conteúdo. Olha, hoje em dia se fala muito assim, cadê a prova que Chico disse isso, que fez isso, cadê o vídeo, não é? Eu vou discordar até indo ao encontro ao que você pondera, não é? Porque você diz aqui em um certo momento. Então, se o acidente já estava programado, não há nada a fazer para evitar tragédias.
não teria nada a fazer. Então, para evitar tragédias, a pessoa que bebe e vai para a estrada dirigir, aquele funcionário motorista da companhia de ônibus que é sacrificado com jornadas imensas, não é? Então, esse pessoal, né, já está tudo programado para ser explorado, para ser isso, não tem sentido. Fica nas estradas como é que você colocou aqui? Né, ficam nas equipes com a relação de acidentes que vão acontecer. Não tem sentido isto. Não tem sentido isto. Isto foge à lógica, à razão que a doutrina espírita propõe como a fé raciocinada, não é? Então, você observe bem. Você não... Aquilo ali, olha, aquele cara vai fazer uma imprudência, vai bater de frente com outro carro que tem uma família ali, aquela família toda vai morrer. E o livre-arbítrio? Então, somos marionetes. Você sabe, as moiras eram tipo deusas gregas, né, que saíam cortando o fio da vida das pessoas. Não tem sentido. Não tem sentido. Eu considero assim as contingências físicas. Você, por viajar muito, está mais sujeita a um acidente numa rodovia do que eu, que não viajo tanto por estrada. Você, que eu trago muito esse exemplo, porque eu já caí 3 vezes da escada de minha casa. Então, você que mora numa casa com escada tem mais chance de cair da escada do que quem mora numa casa que não tem escada, não é? Então... probabilidade, são lógicas que existem no processo. Mas quando se diz que nada acontece por acaso, nada acontece por acaso no sentido de que você está reencarnado num país onde as pessoas, por exemplo, não obedecem às leis de trânsito. Então, por isso que você pode estar exposta a um acidente. Você vive num país onde aí é uma projeção, né? Você mora num país que a Agência Nacional não faz uma fiscalização direito nos voos, porque agora já está aparecendo aí questões envolvendo essa companhia aérea e má manutenção. Então, nada acontece por acaso nesse sentido. Então, não é por acaso que aquelas pessoas estavam ali, porque aquelas pessoas vivenciam aquela viagem, usam sempre aquele meio de transporte. Então, nesse sentido, nada acontece por acaso. Não a questão do destino como algo pré-estabelecido. Então, não teria sentido o livre-arbítrio. Tá entendendo, Cristina? Então, eu concordo com você, que eu percebi que você tem essa linha de pensamento, não é? E foi o que Caroline Stuart de Joinville falou, não é? Quando o Espiritismo afirma que nada acontece por acaso, isso é verdadeiro para qualquer fato da vida. Então, se eu sofro um acidente, mesmo que protegida, isso não é acaso? Então, é aquilo que eu falei aqui agora, não é? Eu já tinha até respondido a Caroline algo semelhante. Certo, Caroline? Então, não tem sentido. Reinaldo Tolentino é de Santo André, São Paulo. Quem for negro em uma vida passada pode reencarnar como branco na próxima? Essa é uma questão espiritual ou é genética? É uma questão de necessidade evolutiva, não é? Então, você pode reencarnar naquele grupo ali, naquele grupo espiritual que você tem compromisso, e você tem a necessidade específica. Você era um capitão do mato, você era um senhor de engenho, então você pode ter, não é sempre assim, 2 mais 2 igual a 4. Então você pode ter a oportunidade de ir para o outro lado, se era perseguidor, de agora estar numa situação de possibilidade de perseguição, de possibilidade, não que vai acontecer. Ok, Reinaldo? Iole Alves é de Guarulhos, São Paulo. Sou pedagoga de formação, já tem 13 anos, e especialista como
psicopedagoga numa ONG. Atendo muito mais crianças com TEA, é o transtorno, não é, do espectro autista, do que antes da pandemia Covid. Pode ser sequela, condição do desenvolvimento delas de outra forma por 2 anos, ou uma questão ligada ao espiritual. E olhe, são os processos reencarnatórios, não é? Talvez ainda pesquisas sejam realizadas, porque foi um momento onde tivemos que rever muitas posições diante de nós mesmos, não é? De estarmos em casa, de não podermos sair, não é? Então não estou nem falando do espírito que já estava reencarnado. Eu estou falando dos espíritos reencarnantes, não é? Na situação ali psicológica dos pais, da conjuntura de toda a sociedade, não é? Então, a gente sabe que há essa ligação e essa interferência dessas questões aí do mundo espiritual, correlacionadas com o mundo físico, o momento do mundo físico, que seja necessário para o processo evolutivo individual e coletivo, né? Então, reencarnam grupos com determinados objetivos, reencarnam espíritos com determinadas missões, e no caso dos autistas, a minha compreensão é de que são espíritos extremamente inteligentes e que há ali uma inadequação ao campo biológico físico. Eu não ainda conheci, claro que é um grau, né? Tem do grau mais leve até os mais complexos, mas são espíritos que realmente têm ali uma inteligência diferenciada, na minha percepção. Olha, nós vamos àquele momento da inserção. Grosseria e raiva nas distorções de nossas vidas. Quantas vezes a gente se alimenta de algo porque estamos com raiva, ressentido. Olha, veja aí, e volto já. Grosseria e raiva são emoções que podem se transformar em âncoras, em ancoragem, já vamos ver sobre isso. São expressões emocionais que nós não nos damos conta do quão danosas podem ser. Agora, há uma aparente contradição, porque podem ser danosas, sobretudo a raiva, mas necessária. Olha que coisa curiosa. Olha que coisa contraditória. Enraivecer e segurar adoece. Enraivecer e botar para fora sem disciplina gera conflitos. E aí é que está o desafio de nós não deixarmos que esta raiva se transforme em uma ancoragem dos nossos sentimentos. Olha, uma pesquisa realizada por esses 3 pesquisadores, Trevor Folk, da Universidade de Maryland, Christopher Giordano e Amir Ellis, ambos da Universidade da Flórida. Eles quiseram entender o mecanismo de ancoragem emocional e de sentimentos que nós vamos fazendo não apenas ao longo das nossas vidas, mas diariamente. Não é? Todo o processo que nos leva a parar
este fluxo vibratório, saudável, porque travou ali uma resposta, atravessou uma pessoa no nosso caminho, a pessoa fez uma grosseria e nós literalmente nos entupimos. Esses pesquisadores falam do viés da ancoragem. Eles chamam de viés, o efeito da ancoragem. É exatamente isto. Você passa por uma raiva e você joga a âncora naquela raiva e você leva aquela raiva e aquela raiva não deixa você ir muito adiante porque a âncora lhe traz para aquele momento. Alguém do nada me agrediu. O problema não está em mim, está na pessoa. É eu entender e equacionar isto naquele momento. Não é se sentir agredido, agredida e querer se vingar. Tem gente que fala assim: eu não vejo a hora de me vingar de fulano. Pode passar 1, podem passar 2, 3, 10 anos. Mas pode esperar. Observe quanta energia está sendo consumida. E é isto que gera o que eu chamo do trombo espiritual. Porque essas energias não estão sendo diluídas, elas estão sendo acumuladas como gordura nas nossas artérias. Então, os pesquisadores associam também a raiva à grosseria, dizendo que a grosseria e a raiva ampliam o viés de ancoragem. Ou seja, toda vez que a gente sente raiva ou sofremos algum tipo de falta de educação, de grosseria, nós nos mobilizamos contra aquela situação. O viés ou efeito de ancoragem é a tendência de fixar em uma informação ao tomar uma decisão, mesmo que essa informação seja irrelevante. Então, você, com raiva, se fixa naquele que lhe causou raiva, naquilo que lhe causou a falta de educação, e aí você começa a meter os pés pelas mãos. Quem nunca... Vamos usar a expressão que vocês usam, de cabeça quente, não fez ou disse algo que depois se arrependeu. E aí é que vem os conflitos também, porque cada um de nós tem seus históricos, cada um de nós tem as suas âncoras lançadas, e aí o que é que acontece? Quando vem algo de encontro, não ao encontro, mas de encontro, e bate em uma dessas âncoras, a gente reage, e as coisas se extremam, porque entra aí ego ferido, amor próprio ferido, tanta coisa, e a gente vai infartando espiritualmente. O viés de ancoragem, se você não tirar as âncoras, reagirá de forma equivocada nas situações simples e relevantes, que muitas vezes geram tragédias. A grosseria e a raiva consomem muitos de seus recursos psicológicos e estreita a sua mentalidade. Estreita, torna pequena a sua capacidade de avaliação. A sabedoria popular diz o quê? Conte até 10. Não, conte até 100. Insistência no erro. A grosseria e a raiva estreitam sua perspectiva, não é? A sua capacidade de observar de fora, de ver de outra maneira o processo. Aí nos envolve e aí surgem as perturbações encarnadas e desencarnadas, fomentando, botando a chamada lenha na fogueira, neutralizando os efeitos.
ressignifique a situação e largue o cabo de guerra. Não posso largar nada. Agora é uma questão de honra. Agora eu vou até o fim. Custe o que custar. Vai custar em você. E largar o cabo de guerra, olha, não vale a pena brigar por tudo e com todos. Não. Deixe lá a pessoa com seu lixo. Grosseria e raiva têm o mesmo impacto no desempenho das pessoas. Eles viram que tanto sofrer a grosseria como sentirmos raiva perturbam esses dois elementos de forma igual. E curiosamente, temos, quando é por parte de terceiros, também a reação. Não precisa ser direcionado a nós. Então, se percebermos alguém sendo grosseiro com uma pessoa, ou alguém tendo um momento de raiva contra a pessoa, e estivermos perto, não precisa nem ser alguém conhecido, nós também sentiremos aquele impacto emocional. Pois é, não é, gente? Olha, eu penso não, a doutrina espírita nos ensina que estamos reencarnados, em verdade, com o objetivo mesmo de reposição, né? De sentimentos, de valores, né? Então, a gente precisa se conhecer para ir ajustando, afinando esse processo, não é verdade? Afinando esses desajustes, sendo melhores, controlando a raiva, controlando toda a sorte de, entre aspas, liberou geral, a grosseria, a estupidez, a falta de cidadania, não é verdade? Pois é, gente, estamos chegando ao final do nosso programa. Me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. Mas se você, por algum motivo, não me quiser bem, eu não vou poder fazer nada, né? Eu vou seguir meu caminho. Um abraço, fique em paz.